Aham. Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Essa semana, Débora de Castro da Rocha e seus convidados especiais não fizeram a abertura da semana, mas estão abrilhantando a nossa quinta-feira. Poxa, que legal. Débora, na série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, e hoje nosso amigo Edilson, que está aqui também para nos transmitir informações. Sejam muito bem-vindos. Sabe que, como sempre, né, a temática chama atenção. Está lá no na nossa coluna do Paraná Portal. Daqui a pouquinho eu já deixo para vocês também aqui o endereço para que vocês possam acompanhar as escritas, mas prestem atenção também na fala que a Débora e o Edilson vão trazer para nós. Débora, seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Sempre um prazer grande estar aqui no Inloco, né? Um pouquinho mais tarde nessa semana, mas o importante é que a gente consegue vir, né, e transmitir um pouquinho daquilo que a gente se propõe fazer dentro do direito imobiliário urbanístico, né? E hoje também não poderia ser diferente. A nossa temática ela está muito voltada ao direito empresarial hoje, mas quem disse que o direito imobiliário e o direito urbanístico não conversam com o direito empresarial, não é mesmo? Inclusive, nós sempre estamos falando sobre essas questões, né? Desses diálogos que sempre acontecem com as demais áreas do direito, e a importância daí, por que a importância, né, do direito imobiliário e desse mergulho que nós fazemos aqui semanalmente, né? Porque é só mergulhando nesses assuntos que a gente consegue ver a grandeza, né, a importância que é aí você entender especificamente de uma área do direito, né, e claro, fazer essas conversas, promover esses diálogos, porque o direito imobiliário, o direito urbanístico, sem as demais áreas também, claro, não vai funcionar da forma como deve, enfim, deve haver sempre essa comunicação eficaz, né? E hoje, claro que a nossa temática aqui sempre voltada muito fortemente para o direito imobiliário, e como a gente vai falar hoje do planejamento sucessório, claro que nós estamos escolhendo essa abordagem, essa temática, porque ela envolve o imóvel, né, o bem da vida de todos aqueles que um dia vão suceder o seu patrimônio, né? E claro, por que não pensar no planejamento sucessório, então? Por que não pensar na forma como isso vai acontecer? E melhor do que tudo, é pensar numa forma que não gere aquele tumulto todo que a gente conhece, aqueles inventários morosos que chegam a levar 13, 14, 15, 20 anos para encerrar, né? Nós mesmos aqui conhecemos vários casos, trabalhamos em vários casos assim, que além de desgastantes, tanto financeiramente, também são psicologicamente, enfim, todos os aspectos que envolvem um inventário, porque você tem a animosidade das partes, sempre alguém achando que merece mais do que o outro, em detrimento do que dispõe a lei, né? Porque daí tem testamento também, que é uma possibilidade, enfim. Só que como a gente fala do planejamento sucessório, então quando a gente fala assim, a gente tem que envolver os aspectos que são de relevância aqui, que são a doação, o testamento e a possibilidade, então, da constituição de uma holding familiar, tá? Então, assim, dentro do planejamento sucessório existem essas três modalidades, ou então você deixar, de fato, aí acontecer a sucessão através do inventário, que é quando você não planeja, né? Claro que, como a gente fala aqui hoje, a gente vai abordar especificamente a holding, na verdade, dentro do planejamento sucessório, muito embora nós tenhamos a possibilidade da doação, do testamento, mas hoje especificamente a holding, porque ela é um instituto jurídico muito importante, não é recente no nosso país, já é um instituto antigo, mas que vem sendo de forma exitosa aplicada quando nós falamos desse planejamento, porque você evita essas brigas, evita muitos gastos, ou seja, você tem uma economia muito grande, inclusive de tempo, né? Depois a gente vai fracionar, inclusive, aquilo que nós estamos falando, né? Eu sempre faço essa abertura, dou uma perspectiva geral daquilo que a gente vai conversar,
e sempre quem vai me seguir depois, vai vir à frente, vai falar aí dos aspectos mais específicos do caso, que é aqui a holding familiar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tributação, né, você tem uma economia muito grande, né, e isso vai ser falado depois. Além do que, claro, você pode otimizar tudo em relação ao tempo, né? Ou seja, você já planeja tudo aquilo, aquele que é o efetivo proprietário daquele patrimônio, ele vai, então, constituir essa holding, já vai poder se manter ali como administrador, vai ser usufrutuário, né, já vai estabelecer as cotas. Então, quando você tem, por exemplo, né, até para a gente pensar aqui num inventário, né, o inventário ele vai seguir efetivamente as disposições legais, né? Eu vou ter que fazer a partilha em observância aos direitos sucessórios ali dos envolvidos, né? A cota parte de cada um, né? Enfim, as divisões, né? Como ela vai ter que se dar em relação a quem sobreviveu, né? O cônjuge sobrevivente, né? Que vai ser eventualmente ali o meeiro. Então, daí tem os filhos, né? Aí várias questões que podem deflagrar, inclusive, esse litígio imenso dentro do inventário, né? Porque um vai querer se insurgir em face do outro, achando que tem mais direitos. Já isso não acontece, por exemplo, numa holding familiar, porque numa holding, a despeito de se pretender invocar que está havendo aí, por exemplo, um privilégio de alguém em detrimento de outro, você vai ter como destacar isso e até mesmo justificar o motivo pelo qual, por exemplo, um dos herdeiros recebeu mais cotas, porque provavelmente ele vai ficar ali no apoio, naquela administração muito mais contundente daquele patrimônio. Então, você consegue justificar de uma forma muito mais fácil, evita, sem sombra de dúvida, aquele conflito que pode ser instaurado com o inventário, que pode não, que normalmente é instaurado. Até exemplificativamente, nós temos um caso aqui, por exemplo, em que foram 13 anos de litígio no inventário, né? Ou seja, ele se iniciou lá em 2007, terminou em 2020. No entanto, ainda a briga ainda continua, porque agora a briga é pela assinatura formal de partilha e também a questão da divisão, porque aí um se sente preterido em relação ao outro, porque durante na verdade, o interregno de tempo, né, foram sendo construídas ali, foram feitas obras, né, naquela área, e daí um está se sentindo, digamos assim, desvantagem em relação ao outro, um foi desprovido do direito de poder ingressar na área durante esse tempo do litígio. Então, assim, você poderia ter evitado tudo isso caso, de fato, tivesse havido aí um planejamento sucessório, quiçá pela holding familiar, né? Claro, como a gente falou, nós temos aqui as possibilidades de doação, testamento, mas tanto a doação quanto o testamento eventualmente podem vir a ser até mesmo anulados, a depender da situação. Por exemplo, se você faz uma doação sem ter a anuência dos demais herdeiros, você pode vir a ter isso questionado no futuro, né? Por Sim. outro lado, também, da mesma forma, se você faz ali um testamento, também é passível de nulidade, né? A depender da situação. Então, todas essas questões, elas são relevantes aqui para o nosso estudo e fazem com que nós possamos traçar aqui esses panoramas a fim de justamente demonstrar o quanto é importante você, que tem aí, de repente, um patrimônio, tentar se servir aí desses conhecimentos, né, que são aqui, nesse momento, pelo menos aí, a gente traz aqui uma perspectiva do todo, mas que você possa decidir aí com propriedade, até sabendo as vantagens que você vai ter em relação aí a essa escolha, por exemplo, da instituição dessa holding familiar, que é de extrema importância, então, né? Porque, como a gente falou, ali, independentemente de como vai ser feita aí a disposição dessas cotas, não vai caber, então, esse questionamento aí de um ou outro herdeiro. E também, claro, aquele que receber cotas inferiores também não vai, provavelmente vai receber ali pelo papel que vem desempenhando naquela
naquela família, né? Então, daí porque vale a pena explorar esse instituto jurídico que é a holding familiar, a fim de que se possa aí trazer benefícios, então, e evitar perdas, que eu acho que é o mais importante, inclusive, quando você fala de patrimônio, né? Porque ninguém quer perder. E um litígio envolvendo o imóvel invariavelmente vai levar aí a perda desse patrimônio, minha amiga. Então, eu vou agora encerrar minhas considerações, até porque o Edilson também vai conseguir contribuir bastante aqui conosco. Muito legal, hein, Débora? E é importante essa fala de vocês para que as pessoas fiquem cada vez mais cientes, porque não claro, é algo diferenciado, não é algo que foi criado agora, não é um instituto de agora, mas a importância dele de se pensar no dia a dia, né? Nas decisões que vão ser tomadas, até para blindar os patrimônios que nós temos aí envolvendo as questões principalmente as sucessões empresariais que a Débora já destacou. Agora vamos ver com o Edilson as considerações dele, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais a temática ainda. Edilson, com você. Vamos lá, então. Realmente, Jana, primeiramente, quero fazer, né, como de praxe, os agradecimentos à doutora Janaína, a minha esposa, né, a Débora, pela oportunidade da gente estar aqui expondo um pouquinho do conhecimento que a gente sabe, né, e procurando, né, como diz o próprio nome do programa, né, transmitir informações e compartilhar experiências. Realmente, a tua linha de raciocínio está corretíssima. Acredito que é muito importante que o patriarca, aquele detentor do patrimônio, ele se preocupe com não somente, né, administrar o seu patrimônio enquanto em vida, mas pensar na sucessão, né, pensar nos teus filhos e como vai ocorrer essa sucessão lá na frente, para que se evite, né, o inventário. O inventário ele é extremamente prejudicial por diversos aspectos. Né? A questão do litígio, a existência, por exemplo, de que decorre principalmente, né, na maioria dos casos, em que um dos herdeiros ele colabora de forma efetiva com a administração do patrimônio e com o crescimento desse patrimônio. Então, ocorre que a lei determina que se divida por igual. Não há essa distinção entre quem administra e quem não participa da administração do patrimônio. Numa família que, por exemplo, alguns dos herdeiros se tornam, por exemplo, um se torna filósofo, o outro se torna médico, e um dos herdeiros segue junto com o patriarca da família administrando os bens. Isso causa uma série de problemas que, né, não dá para dizer assim que os herdeiros eles brigam, eles disputam judicialmente os bens por mera ganância ou mesmo por birra um do outro. Na verdade, existem fatores ali que são reais. Aquele que está administrando o patrimônio, ele se sente na posição de ter mais privilégio em relação à sucessão. Então, a holding familiar é uma forma de, além, né, da doação do testamento, de o patriarca antecipar essa sucessão e determinar como é que vai ocorrer a sucessão, né, os percentuais, quem é que vai ficar com determinado bem, se há uma empresa na família, por exemplo, aquele que está auxiliando o patriarca na administração dessa empresa, né? Então, a holding familiar ela vem bem nesse sentido, assim, para realmente pacificar a sucessão e trazer algumas outras vantagens também quando se aufere renda, né? Então, a função principal da holding ela é a proteção patrimonial. Porém, após constituída a holding, integralizado o patrimônio ao capital social da holding, ela vai ter a questão da aferição de renda.
Então, são questões aí muito importantes que eu vou trazer aqui, né, que fazem a diferença na hora entre você escolher entre um testamento, doação, ou mesmo esperar a sucessão causa-mortes, são as questões tributárias. As questões tributárias aí elas influenciam de forma significativa na decisão entre fazer uma holding familiar, ou fazer um testamento, ou fazer uma doação. Isso sim considerado a escolha pelo planejamento sucessório, né? Então, a tributação, ela pode ser aplicada, pode ser analisada aqui, em relação às atividades da holding, né? E também à sucessão. Em relação às atividades da holding, se pode oferir renda, por exemplo, pela locação dos bens imóveis, ou dos bens móveis, ou mesmo pela atividade de incorporação. Então, há uma grande diferença em termos de tributação. Você vai falar em tributação da pessoa física, vamos falar aí do imposto de renda da pessoa física. Numa situação como essa, o imposto de renda ele seria de 27,5% sobre a renda oferida pela pessoa física. Então, esse é o padrão, né? Então, todo mundo que tem aí, que ganha acima de 5 mil reais, que atinge ali, né, um determinado valor, tem que pagar, né, é obrigado a pagar o tributo do imposto de renda no valor de 27,5%. Quando o patrimônio da holding, né, no caso, é integralizado, e ele passa a fazer parte da pessoa jurídica, automaticamente o imposto de renda aí já cai para 15%. Numa atividade da holding de locação, optando-se pelo lucro presumido, o lucro presumido de uma holding é de 32%. Então, é uma holding que atue aí seja direcionado para a atividade de locação mesmo, atividade imobiliária. Em cima desses 32%, aplica-se a alíquota de 15% sobre esse lucro presumido. Observa-se aí uma diferença enorme de tributação entre você pagar diretamente pela pessoa física, eu sou proprietário do imóvel, eu faço a locação. Então, eu teria, em tese, que pagar 27,5% de imposto de renda. A partir do momento que eu integralizo esse bem imóvel para a holding e a locação, no caso, seja em nome da holding, então, e nessa holding, aplicando-se, optando-se pelo regime tributário do lucro presumido, né, que é presumido a 32% para a atividade de locação, 15% sobre esse valor. Então, é considerável a diferença. Na atividade de incorporação, a gente tem uma outra sistemática que é bem interessante também, que é o regime especial de tributação. Ele está, em média, 5,98%. Trata-se de um imposto, um tributo único, né, que engloba o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido e a PIS/COFINS. Todos englobados, é parecido com o Simples, né, com o Simples Nacional. Aí você observa que dos 27,5% você reduz a tua carga tributária para 5,98%. Olha que interessante essa questão também. Então, a gente está tratando aqui de tributação, né? Então, a tributação, nesse caso, a gente pode dividir em duas partes, né? Em relação às atividades da holding e em relação à sucessão. Em relação à sucessão, a questão é bem interessante também. Por quê? Na sucessão de bens imóveis ou de bens móveis, de forma geral, no caso a gente tem o ITCMD. O ITCMD, ele varia de acordo com os entes da federação, né, de acordo com os estados, ele varia de 4% a 8%. Se a gente pegar em média aí, vamos colocar 6% de ITCMD. O ITCMD, para o pagamento do ITCMD no inventário, a avaliação dos bens vai ser feita pelo valor da aquisição.
né? No caso do imóvel, por exemplo, você foi adquirido um imóvel lá, um imóvel rural, há 20 anos atrás, e esse imóvel ele foi adquirido por R$ 100.000, no momento da integralização desse bem imóvel ao capital social da holding, esse imóvel vai ser integralizado exatamente por esse valor, pelo valor da aquisição, por aquele valor que foi declarado no imposto de renda ou por aquele valor que está lá na escritura pública de compra e venda. Diferentemente do inventário. O inventário ele vai ser tributado pelo valor do mercado. Então, se há 20 anos atrás um imóvel valia R$ 100.000 e hoje ele estiver valendo R$ 5.000.000, pelo inventário ele vai ser tributado pelo valor do mercado. E na holding, a tributação vai ser em cima do valor de aquisição. Então, nesse ponto, é possível, sim, se perceber uma diferença, assim, gigantesca de tributação. Se você for colocar lá 6% em cima de R$ 5.000.000, você está falando aí de R$ 300.000. Enquanto que de 100 mil, você vai estar pagando R$ 6.000. Então, olha a diferença. Então, essa questão tributária para a holding é muito interessante, e sem contar a questão de você planejar a sucessão e os herdeiros não estarem, posteriormente à sucessão, tendo que entrar em litígio, né, por meio da ação alimentar, etc. Ações essas que podem durar, olha, até 20 anos, dependendo da situação, né? Porque primeiro você entra na questão do inventário em si, a avaliação de toda aquela disputa, aí de repente aparece herdeiro que não fazia parte, aí feito, né, transitado, julgado a sentença do inventário, ainda dependendo da situação, tem que entrar com uma outra ação de divisão, porque há a controvérsia ainda em relação ao formal de partilha, que pode durar mais 10 anos, então a situação é bem complicada em termos de inventário. Então, o planejamento sucessório é uma ótima solução, e dentro do planejamento sucessório, a holding, assim, é uma solução bem interessante também. Passo a palavra de volta para você, Janine, essas são as considerações. Muito obrigado. Nossa, muito top, mais uma vez, né? As explanações que vocês trazem, porque, claro, a gente imagina já a holding, né? Já conseguimos trabalhar com isso e tudo mais, mas esses aspectos de conscientização que a Débora trouxe, da importância, para que as pessoas não deixem de lado ali, mas consigam vislumbrar que realmente é possível fazer e se evitam tantos problemas futuros, né? Incluindo aí os judiciais. O Edilson trazendo essa parte tributária de uma maneira tão específica, muito bacana. Realmente, assim, convido vocês para que façam uso da escrita também, que está lá no Paraná Portal, porque vale a pena mesmo. E a gente não cansa de dizer, Débora, toda semana é a mesma fala, né? Uau, quantas situações diferenciadas em questões imobiliárias e urbanísticas, não é mesmo, minha amiga? Então, justamente, né, Jana, parece que está tão distante, né, mas quando você vai ver, né, o impacto disso, por exemplo, analisando um processo, aí você pensa assim, nossa, se eles tivessem parado para pensar lá atrás, com esse patrimônio que eles têm, de repente pensado na instituição de uma holding, né, onde o patriarca pode, então, fazer a integralização desse patrimônio, né, e, enfim, vai organizar tudo da melhor maneira, né, evitar o litígio, evitar ali essa polêmica que vai vir ao final, os gastos, o tempo, né, enfim, tudo que acontece, né, toda briga, porque não é só a sucessão, né, tem o inventário, tem o formal de partilha, depois tem a divisão, porque normalmente você fica ali com a tua cota à parte, mas se for um imóvel indivisível, por exemplo, você vai precisar vender, e daí um não quer vender, outro quer vender. Olha, é um problema tão grande que o direito imobiliário está aí para tentar resolver com a adoção desses institutos jurídicos que são próprios ao direito empresarial, né? Daí porque, então, a conexão, a importância da gente sempre estar interagindo com as demais áreas aí do direito, que são de suma importância aqui para a efetivação dos direitos imobiliários e urbanísticos, né, minha amiga?
Muito legal, Edilson, parabéns pela tua explanação ali tributária, né? De uma forma muito pontual, mas assim, destacando os aspectos relevantes. Show, muito show, realmente. Só tenho que agradecer, né, esse momento que vocês tiram para transmitir informações e compartilhar experiências. E o pessoal que nos acompanha, não esqueça de se inscrever, né, nas nossas redes sociais, de curtir e compartilhar os nossos vídeos também, tá bom? Gente, um beijo para todos. Até a próxima semana. Quintou hoje com Débora de Castro da Rocha e Edilson Santos da Rocha, já que nós não podemos ainda fazer as nossas sextas-feiras, né? Mas em breve estaremos juntos novamente, não é verdade? Olha só, amanhã é aniversário do Ney, hein? Opa! Então, já viu, né? Se prepara, semana que vem aí, nós vamos fazer um dia aí, alguma coisinha. Opa, olha aí, ó, viu? Então, vamos voltar mais cedo do que imaginávamos, não é verdade? Um beijo bem grande a todos, esperamos vocês na próxima semana e não deixem de fazer a leitura no Paraná Portal. Beijão, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.